Nós saudamos a todos que estão conosco, com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um Projeto de Deus. E hoje o nosso tema será os lábios enganosos. Aqui conosco o pastor Guilherme, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, também a todos os nossos irmãos, amigos que estão assistindo, nós estendemos essa saudação. O pastor Guilherme vai estar lendo o texto base do nosso tema. O texto está no Salmo 17, verso 1, e diz assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Olha, esse assunto é um tema que pode trazer muito sofrimento às famílias e trazer muitas tribulações, porque a mentira, ela pode destruir relacionamentos, ela destrói relacionamentos. Porque chega a um ponto em que a pessoa não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Isso cria uma situação que, quando os filhos percebem que o pai ou a mãe estão constantemente mentindo, eles criam um desgaste na relação que faz muito mal à família. E aquilo, né, Guilherme? O problema do mentiroso é que, quando ele fala a verdade, ninguém mais acredita. Exato. A palavra, ela quer nos preservar a nossa casa. A gente pode até, de várias coisas, várias situações, mas o desgaste, né, entre os familiares e a perda da credibilidade, que os lábios enganosos, eles vão consequentemente trazer a perda de credibilidade entre os integrantes da família. E o desgaste vai desgastando, chega uma hora que não tem mais crédito, só tem débito, aí fica uma situação complexa. E o marido que perdeu a credibilidade com a esposa, ou um pai que perdeu a credibilidade com os filhos, como ele vai conseguir ter autoridade? Exatamente. Como ele vai conseguir ensinar alguma coisa? Aí eu acho que é importante separar. A mentira pode ser um ato ou pode se tornar um estado, um vício, um traço da personalidade de alguém. Então a mentira pode ter sido um ato isolado. Naquele momento você cometeu essa falha e vai pedir perdão ao Senhor e vai até mesmo tentar reparar aquilo, porque é possível reparar trazendo a verdade novamente. Mas é um caso muito mais grave, quando já a mentira se transforma em um vício da pessoa, em uma característica dela, um traço da sua personalidade. Ele é o mentiroso compulsivo, ele mente o tempo todo, e mente para coisas que nem precisa mentir, mente para coisas necessárias. Então, esse caso, quando isso vira um estado, uma forma de vida, uma característica, não basta a pessoa, não quero mentir, vou parar de mentir. A gente não consegue mais, porque já virou um vício. Ele vai precisar de uma operação de libertação, Assim. de orar, jejuar, de pedir imposição de mãos, porque é um processo de restauração. Você vai ter que entender que vai precisar de buscar o Senhor, de pedir uma imposição de mãos, de uma libertação. A libertação é um ponto. Exato. Agora, a credibilidade não vem com a libertação. Exato. Vem com as atitudes, vem com mudança, vem com a transformação. Você não pode ser liberto hoje e querer exigir que todo mundo acredite no que você falou, se você passou meses ou anos com lábios enganosos. Você vai ter que conquistar a confiança novamente. Esse entendimento e buscar isso é importante. Essa vida de engano que podemos até mencionar aqui, ela é construída sobre um fundamento arenoso, um fundamento que não tem base, não tem sustentação. Jesus é a verdade, ele é a pedra, ele é a rocha. Quando a verdade é estabelecida nas nossas vidas,
Nós temos uma sustentação daquilo que vivemos. Não é só do que falamos, mas do que vivemos, dos nossos atos. Mas a partir que os nossos atos passem a ser um engano, os nossos lábios proferem coisas enganosas, a nossa vida começa a ser construída sobre uma base muito difícil, uma base que não é sólida e que um dia ela vai desmoronar. É verdade. E aí o perigo é quando isso acontecer, qual a consequência que isso pode gerar dentro da nossa família. Então, por vezes, as consequências podem ser É irreparáveis, verdade. podem ser. Mas, como o pastor mencionou aqui, uma libertação do Espírito Santo, ela é um primeiro passo de restauração para que a verdade se estabeleça, né? Para que ela domine o nosso lar, domine a nossa vida, domine os nossos filhos, o nosso casamento, as nossas esposos, e assim o Senhor possa fazer a obra dele. E só em dizer que quem é o pai da mentira, não precisa dizer que todos sabem. Inclusive, é a única paternidade atribuída a ele, porque ele não gera nada, ele destrói. A grande característica das trevas, ele vem para matar, roubar e Exatamente. destruir, ou seja, ele não constrói nada, ele não gera nada. A obra dele é de destruição. A única coisa que ele gerou é mentira. Ele é o pai, quer dizer, mas a mentira destrói tudo, tudo. Tudo. Então, assim, é uma coisa que só saber a origem, você vê que não vai trazer uma coisa boa para a família, né, para o seu lar. É uma coisa interessante, e aí para todos nós como os pais, porque a palavra fala assim, a criança se dá a conhecer pelas suas ações, ou seja, a criança, ela revela qual é a sua índole pelas suas ações. Ainda é criança, você percebendo o comportamento dela, você já consegue perceber qual é a índole daquela criança, se é uma índole boa, se é uma índole mais difícil, se é uma índole ruim. Então, você tem como trabalhar. Então, se você percebe que o seu filho ele gosta de contar mentiras, que ele usa desse artifício, ele está mostrando a índole dele. Exatamente. E dá para trabalhar, que é uma criança que está em construção, dá para orar, dá para buscar, dá para dar valores para que essa criança possa endireitar o seu caminho. Esse texto que o senhor citou está no livro de Provérbios 20:11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Então, dá tempo de consertar, porque a criança ela está numa fase de aprendizado, né, de aprendizagem. Ela tá construindo. Nós somos responsáveis por essa construção. É natural que existam erros numa vida, a nossa vida, nós somos falhos, mas pela palavra, a maravilha está aí, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, nós temos a certeza que o Senhor corrige todas as coisas, Ele endireita aquilo que está tortuoso, não é? Bom, E só um ponto aqui, pastor Marcelo, voltando, que eu lembrei do pecado original. O pecado original foi fruto de uma mentira. E a ênfase ali da mentira foi atingir o lar, a família, casamento. o casamento, né? Então nós observamos como é um assunto sério, que nós devemos nos debruçar, orar por isso, É verdade. ler a palavra, para que possamos ser livres. Exato. O que nós gostaríamos aqui agora de abordar 3 motivos que levam as pessoas a mentirem. 3 pontos. O primeiro é o orgulho. Ele mente por vaidade. Ele mente por vaidade. Ele mente querendo ser uma coisa que ele não é. Então ele faz que fez coisas que ele nunca fez. Isso é por pura vaidade. Ele fala que conseguiu, que venceu em tal coisa, em tal lugar, e que ele é isso e aquilo outro, que ele tem aquilo, aquilo outro, por puro orgulho. E aí o orgulho está ligado à falta da humildade, que leva a pessoa a mentir. Então é ruim citar exemplos, porque são tantas situações, mas todo mundo aqui fez a universidade, eu também fiz.
E ele não fez. Então falta aquela humildade de dizer, não, eu não fiz universidade. Mas isso não diminui o valor dele, não Exatamente. diminui nada. Exatamente. Ele é um ser humano que tem seus valores e tudo isso. Mas, às vezes, a falta de humildade leva a mentir para ser uma coisa que não é. Por a questão de orgulho, de assumir que não conquistou certa coisa, ou que não tem certa coisa, ou que não pode fazer certa coisa, aí fala que vai poder fazer e que vai comprar, que já comprou e não comprou. Então, o orgulho, às vezes, é a origem, a Exatamente. vaidade, a falta de humildade é a origem da Eu me lembrei aqui, pastor Marcelo, talvez possa encaixar nesse ponto, o jovem rico. Ele chega para Jesus e fala: eu já fiz tudo. Ô Senhor, o que eu preciso para. Não, eu já fiz tudo. Eu já fiz tudo. Já dei o que tinha que dar para os pobres, para conquistar, e obedeço isso e faço aquilo. E ele não tinha feito tudo. Mas para ele se engrandecer diante de Jesus, não, eu já fiz tudo. E Jesus deu uma resposta para ele que ele viu que ele não tinha feito tudo. Então, às vezes, a mentira, a vaidade, ela produz esses sentimentos que são inúteis. São sentimentos inúteis para a nossa vida, porque você está construindo um castelo de areia. Não, eu já fiz. Né? Alguém fala, ó, o meu filho recebeu uma bênção. Ah, o meu também recebeu. E às vezes nem recebeu. Né? Ah, o meu esposo recebeu. O meu esposo também recebeu. Também, então, e às vezes não recebeu. Então, são coisas que não agradam o Senhor e nos trazem com o tempo o desgaste e a falta de credibilidade, não é? Então, isso. E isso está ligado a valores. Valores. Para nós e para os nossos filhos, né? Valores. Sim, Que você assumiu uma coisa que você nunca foi, não há problema. sim. Que você entender que a verdade é um valor, princípios. Um outro motivo que leva as pessoas a mentirem, o segundo motivo que nós vamos citar é o medo. As pessoas mentem por medo. Né? Você está numa situação difícil, alguma coisa no trabalho que você não tinha que ter feito e não fez, e na hora que vem ali o seu superior, você com medo de perder o emprego, você mente. E fala que fez, ou fala que foi outra pessoa que fez e foi você que fez. Mas com medo de perder. Filhos que têm medo dos pais mentem às vezes. Verdade. Mente porque tem medo do pai. Porque se eu falar que eu fiz, vou ser menos amado pelo meu pai, vai ter um castigo, uma disciplina, então ele mente. Então, pessoas que estão debaixo de um jugo muito pesado, ou que estão subordinadas a pessoas inflexíveis, duras, então a pessoa às vezes mentem por medo dessa represária, de perder algo, de ser tirado de algo, de ser punido. Então, veja, aquele que mente por orgulho, por vaidade, aquele que mente por orgulho, ele mente por vaidade. Aquele que mente por medo, ele mente por fraqueza, é uma fraqueza. De assumir uma situação. O medo faz parte da fragilidade da nossa humanidade. Isso é uma coisa que todos nós temos, né? A nossa fragilidade, os nossos medos. Então, esse tipo de relacionamento, algo tem que mudar nessa situação, para que isso possa ser resolvido, né? Às vezes, quando o senhor usou o exemplo do pai, do filho, né, dos filhos com os pais, é os pais observarem se essa inflexibilidade está passando do ponto, não é? Se está tendo um exagero, porque isso gera até um distanciamento. Os filhos ficam. E pode gerar. E eu acho que tem que conversar com os filhos, levando eles a entender que a verdade é uma vantagem na nossa vida. A verdade não é talvez, ou de vez em quando, não. A verdade é uma prioridade, ela nos coloca em vantagem, porque quando somos sinceros diante de Deus, diante dos nossos pais, dos nossos filhos, nunca haverá uma brecha de investida. Então, às vezes, falar assim, filho, mesmo que você errou, mesmo que você não fez a tarefa, mas fale a verdade para o pai, para a mãe, porque isso vai nos dar confiança.
Quando a verdade falta, a confiança é quebrada, não é? Eu lembrei até do exemplo que o senhor falou agora sobre mentir por medo na Bíblia de Pedro, né? Ele, no momento de fraqueza, ele mentiu 3 vezes. Ele falou que não conhecia Jesus, que não andava com Jesus, que nunca tinha se aproximado, e depois ele chorou amargamente. Ele se arrependeu de tal forma que ele se cai em prantos, né? E depois ele se reconcilia com Jesus, né? E o Senhor acertou as contas ali com ele, ele recebeu uma benção, mas foi um momento de fraqueza, né? Você vê que pelo choro dele, que não é o que ele queria. Exatamente. Então vale muito a pena o pai tentar identificar por que que o filho conta mentira. É porque ele é vaidoso, orgulhoso? Muito bom. Esse orgulho tem que ser trabalhado. É medo, esse relacionamento de medo. O que que pode melhorar? Um terceiro motivo é tentar achar uma expressão que defina melhor, mas é por ganância, é por lucro, é por esperteza. Então, ele mente para poder ganhar do outro. Ele mente para conseguir o que ele quer. Então, é por interesse. Então, ele fala que fez tanto que ele não fez. Ele vai usar de mentiras para ganhar do outro. Eu acho que tá claro Sim, para sim, entender, sim. né? Esse exemplo, acho que Ananias e Safira é um bom Muito exemplo. bom. Muito bom. Eles venderam tudo, deram a parte para os apóstolos e mentiram para ficar com a parte. Verdade. É o esperto. É. Mas é preciso trabalhar bem isso, porque se você vai ganhando as coisas na mentira e vendendo uma coisa que você não tem e oferecendo uma coisa que não é aquilo e mandando números para poder sempre estar ganhando, sempre estar em Exatamente. vantagem, isso uma hora vai cobrar um preço que não vai ser bom, né? Provérbios 23 fala assim: compra a verdade ou adquire a verdade e não venda por preço algum. Ou seja, a verdade na nossa vida é algo inegociável, bom, rapaz. né? Jesus é inegociável, a verdade em nossos lares é inegociável. Ensina isso aos nossos filhos. Meu filho, a verdade é inegociável na sua vida. Lá na escola, quando eles quiserem negociar a verdade, não negociem. Quiserem negociar, trocar, não troque. Fique com a verdade, porque ela tem um preço muito estimado. E ensinar as crianças e até nós adultos que melhor o pouco com o Senhor Verdade. do que o muito sem Ele. Não adianta você usar de tantas mentiras e aí se for para a vida do adulto, né, usar coisas fraudulentas, métodos para ganhar dinheiro que envolve mentira, que envolve enganar pessoas. Olha, melhor é o pouco com o Senhor ter paz do que o muito sem o Senhor não ter paz e não ter salvação. Então aqui tudo vai muito em relação Sim, a princípios. Eu acho que a gente podia encerrar aqui, né, Guilherme? sim. E fazer uma oração. Ora, Fazer uma oração, porque esse é um assunto que desgasta os relacionamentos, que glória a Deus. destrói relacionamentos, né? Que deixa pais, às vezes, sem nenhuma credibilidade, que o Senhor possa quebrar essas correntes de Verdade. engano. E aí, semana que vem, a gente podia voltar falando da maior mentira que existe e da pior mentira que existe. Vamos ser para a semana que vem? Sim. Você faz então essa oração, Guilherme? Vamos orar, Vamos né? clamar. Clamamos, Amém. ó Deus e Pai, pelo poder do sangue de Jesus Amém, Senhor. e suplicamos que a verdade prevaleça sobre as Amém, nossas Senhor. famílias. Que o Senhor Jesus, no ato de misericórdia e de graça, possa estender as tuas mãos poderosas para restaurar os lares. Se houve desgaste, Senhor, se faltou credibilidade, mas que o Senhor possa levar este peso Amém. e nos trazer a paz, que os lares sintam que Jesus está presente e que a verdade tem prevalecido nos corações, nas famílias, nos filhos, nos casamentos, e que o teu nome seja glorificado no meio das famílias. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assim encerramos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.